A gente vive correndo contra o tempo, não é? Mas e se a corrida mais importante da vida não for contra o relógio do trabalho, mas sim contra uma contagem regressiva final? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa perspectiva que, querendo ou não, é inevitável. Para começar, vamos falar de um sentimento que todo mundo conhece muito bem, aquela pressão constante do dia a dia. E não, eu não estou falando de esporte, não. Estou falando daquela batalha diária contra os ponteiros do relógio, sabe? Uma pressão que começa a nos consumir assim que a gente acorda. Mal abrimos os olhos e a sensação é que já estamos atrasados. Aquele som do despertador, ele não é uma musiquinha de bom dia, né? É o tiro de largada para mais uma maratona. E essa agonia não fica só no quarto, ela vai com a gente pra rua. Um simples sinal vermelho no trânsito vira quase um inimigo pessoal. É um lembrete constante de que o tempo tá ali, escorrendo por entre os dedos. Coração acelera, ansiedade bate. E essa urgência acaba contaminando tudo. A pressão para bater meta, a impaciência na fila do supermercado, a raiva no trânsito. No fim do dia, a gente vive com aquela sensação de que tá perdendo uma corrida que nem sabe direito como ganhar. Só que é aqui que vem a pergunta que pode virar o jogo. E se essa obsessão toda for com o cronômetro errado? E se tiver um outro relógio muito mais importante correndo em silêncio e chegando ao fim? É nesse ponto que a nossa perspectiva precisa mudar completamente. Enquanto a gente se descabela com os minutos do dia, a gente esquece que cada segundo que passa nos aproxima de um prazo final, um encontro que não tem como evitar. Isso não é só uma ideia, uma filosofia. A Bíblia coloca de um jeito bem direto que existe uma ordem das coisas. Primeiro a vida, depois a morte e logo em seguida o juízo. É como um compromisso que já está marcado na agenda da eternidade para cada um de nós. E diferente de qualquer outra coisa na vida, para esse encontro não dá para ligar e remarcar. A oportunidade é única, é definitiva. E o resultado? Bom, o resultado vai ser final, sem chance de recorrer. A sentença vai ser imutável. E o mais sério de tudo, não vai ter prorrogação. O relógio vai zerar. Ponto final. Então, o ponto central é este. No final das contas, tudo que é superficial, tudo que é extra, simplesmente some. As distrações, a opinião dos outros, as nossas melhores desculpas, tudo isso desaparece. O que sobra é um encontro direto, cara a cara, sem plateia, sem intermediário. Ok, mas se existe um julgamento, qual vai ser o critério? Qual é a régua que vai ser usada para medir uma vida inteira? E isso nos leva a um ponto fundamental. A Bíblia apresenta a lei de Deus, os 10 mandamentos, não só como um conjunto de regras, mas como um espelho perfeito. Um espelho que não mostra o nosso exterior, mas revela a nossa verdadeira condição por dentro. E a pergunta que fica exige honestidade total. Vamos lá? Um autoexame bem rápido. Se a nossa vida fosse colocada debaixo dessa luz, qual seria o veredito? Quem é que pode dizer de verdade que nunca contou uma mentirinha sequer? Mesmo daquelas inofensivas? Ou quem pode afirmar com toda certeza que nunca desejou uma coisa ou até uma pessoa que não lhe pertencia. A reflexão continua. E quem nunca colocou um sonho, o trabalho ou até o próprio ego no lugar que deveria ser de Deus? A verdade é que, olhando por esse padrão perfeito da lei, uma única falha já nos torna culpados. Isso cria o que parece ser um beco sem saída. De um lado, você tem a justiça de Deus, que é santa, pura e simplesmente não pode ignorar o erro. O pecado exige um pagamento. E do outro lado, a misericórdia de Deus, que deseja perdoar, que quer oferecer uma saída. Como é que se concilia as duas coisas? Agora, a parte realmente fascinante é ver como essa tensão, que parece impossível de resolver, se soluciona em um único e decisivo evento da história. A resposta para esse dilema, o ponto exato onde a justiça perfeita e a misericórdia infinita se encontram, é um lugar só, a cruz. E olha só que incrível como tudo se encaixa. Na cruz, a justiça de Deus foi completamente satisfeita. A dívida pelo erro que exigia um pagamento foi paga na íntegra por Jesus. E é justamente porque a justiça foi cumprida que a misericórdia pôde ser liberada, de graça, oferecendo perdão e salvação para todo mundo que acredita nisso. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, uma abre o caminho para a outra. E tudo isso nos traz de volta para o ponto de partida, mas agora com um senso de urgência totalmente diferente. A gente dedica tanta energia, tanto foco, para os compromissos de hoje e para os prazos de amanhã. Mas, sendo bem sinceros, qual é o nível de urgência que a gente dá para a eternidade? Muitas vezes, as nossas prioridades acabam mostrando uma verdade bem desconfortável.
No final, tudo se resume à única pergunta que vai realmente importar. Com a certeza do juízo de um lado e a oferta inacreditável da cruz do outro, a questão fica no ar. E ela é pessoal e intransferível. Eu estou pronto? Essa é uma pergunta que merece a nossa reflexão mais honesta. Porque a única certeza que a gente tem é que, para todos nós, sem exceção, o relógio não para de